foi feito um estudo, foi um ensaio clínico, randomizado, assim, a paciente era sorteada ou para fazer o tratamento que já era padrão, que era cuidar da pele, enfaixamento compressivo e exercícios. Ou era randomizado, sorteada para poder fazer a drenagem linfática também. Então, tinha todo o cuidado com a pele, tinha a drenagem linfática, o enfaixamento compressivo e exercício. Para diminuir qualquer erro, era uma só profissional fazendo a drenagem linfática, foi o método Voder que a gente utilizou, essa profissional foi treinada pela Esther, que era uma kinesióloga argentina que tinha autorização, né, que ela faleceu ano passado, para divulgar o método, né? Então, foi toda a técnica toda certinha, para não ter problema de viés aí. E aí, para redução do linfedema, a gente verificou que não teve diferença entre os grupos. Fazendo drenagem com enfaixamento, não teve. Ou fazendo só enfaixamento, reduziu da mesma maneira. Olá! Vamos entrar hoje ao vivo de novo. Hoje eu vou estar conversando com a Érica Fabro. Nós vamos estar falando sobre... Ai, voltou. Ai, que bom. Tomara que não dê problema. Acho que eu tô online. Olá, Ana Paula. Hoje... Voltei. Oi, voltei. Se cair de novo, eu vou trocar de rede, tá? Oi, Ana Paula, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando com a Érica Fabro sobre linfedema, a aplicação ouro no linfedema. Eu já vou fazer alguns avisos dessa semana. Então, esse mês a gente está fazendo 11 anos da Fisiovital. Já gravei alguns anúncios porque na segunda-feira começa as promoções de 11 anos. E espero todos vocês no site, né, no nosso WhatsApp. Vou estar inserindo a Érica aqui no nosso Telegram também. Então, deixa eu chamar a Érica para entrar. Gabi, Marília, olá. Hoje a gente vai estar falando então com a Érica, super profissional. Oi, amiga, tudo bem? Tudo bem. Tudo. Aí tá calor e aqui tá um frio danado, ó. Aqui tá começando um ventinho, dá pra sentir um ventinho leve. Ai, hoje eu tava com 2 casacos, esse e outro, pra ir pro escritório. Muito frio, muito frio. Lá na minha mãe tava fazendo 7 graus na fazenda, no sítio. Ai, Deus. Muito frio. Dá pra ficar encolhidinho. Dá, né? Tem um fogão pra se esconder. Como é que tá as coisas? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá indo tudo bem. Devagarinho a gente vai retomar daqui a um tempo ainda, mas estamos seguindo. Tá muito... o INCA, como é que tá? Vocês estão conseguindo receber todos os pacientes? Não, né? Tá só online? Não, tá online por enquanto e as emergências. Pelo menos na fisioterapia a gente está seguindo assim, a nutrição também, a psicologia. Então vários ambulatórios fecharam e agora estão retomando os ambulatórios médicos e a gente vai começar a partir de agosto a voltar alguns ambulatórios também. Vamos ver como é que vai seguir esse mês, né? Deve estar bem complicado, né? Fiquei pensando nos pacientes oncológicos com linfedema. Como é que faz online? Eu achei muito doido isso. Como é que faz esse tratamento, né? O tratamento não é possível a gente fazer online, mas é possível a gente verificar tudo que já foi ensinado. Entendi. Entendeu? Então dá para fazer um telemonitoramento, sim, muito bem feito. A gente dá para fazer a prevenção, dá para a gente orientar, por exemplo, tá no início do linfedema, melhor que seja então uma malha compressiva, ou braçadeira, ou meia. Mas se tiver numa fase que tenha que fazer o enfaixamento, vai ter que ser, ou a pessoa, se a pessoa já souber, já tiver feito, a gente orienta para ver se o familiar dá sequência. Entendi. Se não, aí a gente marca uma presencial, ensina e a pessoa segue. Menos contato possível. Porque, né?
Que os trabalhos internacionais já falam que o paciente oncológico ele tem um risco maior de, se tiver Covid, de precisar de ventilação mecânica, né? É verdade. Então tem um risco maior de morte. Então a gente prefere pecar pelo excesso de zelo, né? Vamos lá, deixa eu te cuidando. apresentar primeiro para a gente poder começar. Então, hoje nós vamos falar com a Érica Fabro, fisioterapeuta, especializada em fisioterapia em oncologia pelo INCA, mestre em neurologia pela Unirio, doutoranda em oncologia pelo INCA, membro da Câmara Técnica de Oncologia do CREFITO 2, chefe de serviço de fisioterapia do Hospital do Câncer INCA 3, e fisioterapeuta da equipe Oncofísio, que está aqui presente conosco, nos orientando. Então, você me apresentou e não me falou, né? Me conhece há tanto tempo, somos amigas. A gente se conhece desde que a Laura tem 4 anos. Ela tinha meses quando eu conheci você. Então, já tem uns 4 anos já, que a gente já se conhece. Isso. Aí, já tem esse tempo que você me apoia nas empreitadas da fisioterapia, né? Mas eu acho que tem que ser assim, né? A gente tem que conseguir fazer esse trabalho de parceria das empresas com os pesquisadores, porque acho que assim a gente consegue ir para frente. Eu acho que exatamente. As empresas têm que dar esse suporte, realmente, que vai melhorar para todo mundo, né? Se a gente tiver mais pesquisas provando o uso do material, o uso dos recursos, vai ser mais interessante para todo mundo, tanto para o paciente, para o fisioterapeuta, quanto para a empresa. Então, o trabalho em conjunto é importante. Então, hoje a gente vai falar sobre a técnica ouro para o linfedema, que são as faixas de baixa elasticidade. Eu acho que a gente podia começar falando o que é linfedema, porque eu acho que algumas pessoas, como eu, só aprendi depois que eu te conheci, mesmo assim depois de ler alguns livros. E ainda acho meio difícil. Então, explica aí para o pessoal o que é. Então, vamos partir do fundamental. Todas as pessoas, elas precisam de 2 tipos de funcionamento de drenagem no corpo. Então, a gente tem a circulação, que é do sangue, né? Que tem as artérias e as veias, que é um sistema todo fechado. Então, o sangue é bombeado pelo coração, vai cheio de oxigênio, vai nutrir as veias através das artérias. Aí, quando tem que retornar, que aí vai retornar da troca que a célula fez, o que tiver de lixo ali daquela troca sanguínea, a veia tem que captar e trazer tudo de volta. E aí vai passando a circulação do coração e do pulmão para ter todos esses nutrientes, vamos dizer assim. Parte das substâncias que acontecem nessa troca são muito pesadas. Então, resto de célula, proteína de alto peso molecular, hormônios, são substâncias mais pesadas que a veia não tem capacidade de carregar. Então, quem acaba pegando essas substâncias é o sistema linfático. Então, o sistema linfático, ele é um sistema, vamos dizer assim, do nosso organismo que é como se fosse um lixeiro. Ele vai carregar tudo aquilo que não está conseguindo entrar pela veia. E aí, chegando num determinado ponto, aqui próximo da nossa jugular e subclava, ele vai jogar tudo para a veia de novo, tá? Então, a linfa vem pelo caminho do sistema linfático, em alguns linfonodos já cai de novo para o sangue, mas no final também desemboca tudo aqui e volta para a circulação sanguínea. E esse ciclo é contínuo. Se a gente não tivesse um sistema linfático funcionando, em 24 horas a gente morreria de tanto lixo que ia ficar no nosso organismo. Então, a gente precisa desse sistema funcionando. Então, quando acontece da pessoa nascer com menos vasos linfáticos ou sofrer durante a vida algum trauma de retirada de vasos linfáticos, retirada de linfonodos ou alguma queimadura, alguma lesão na região, a pessoa acaba tendo uma descompensação da região que vai precisar desses vasos. Vamos supor, se foi na perna, então pode ser que acabe ficando ali acumulado no espaço entre as células, que a gente chama de interstício, né? O espaço entre uma célula e outra, fica acumulando líquido ali porque não tem um sistema linfático funcionando. Se for no braço,
pode acontecer do braço ficar inchado. Se for na parte do pescoço, pode acontecer da cabeça ficar inchada. Então, um membro, alguma parte do corpo que dependa dessa parte do sistema linfático, se tiver uma lesão ali, é aquela parte que vai ficar inchada, tá? Então, no básico é isso. O linfedema é um acúmulo de líquido que acontece por uma disfunção do sistema linfático. Ou porque ele já nasceu deficiente, ou porque teve alguma disfunção no decorrer da vida, que teve alguma lesão nele. E acaba que esse líquido que acumula, ele é um líquido que é rico em sais minerais, em proteínas, e isso faz com que sempre entre num ciclo vicioso, né? Porque a proteína atrai água. Então, quanto mais proteína tiver ali naquele espaço, mais água vai acumular e mais o edema pode aumentar, tá? Eu acho que espero ter passado um pouquinho para... Tenho duas perguntas. Você... Tá. Então, o sistema, o grupo de linfonodos principais é o da cabeça e pescoço? Não, a gente tem vários grupos de linfonodos, vai depender de cada região, tá? Então, a gente tem linfonodo na cabeça e pescoço, a gente tem linfonodo na região axilar, a gente tem na região inguinal, a gente tem na parte abdominal, pélvica. Então, um acaba complementando o outro. Em cada caminho, vai passando por um lugar e vai seguindo adiante, entendeu? Então, o da cabeça, por exemplo, toda a drenagem da cabeça vai para esse da cervical, não precisa da axila. Entendi. Mas a drenagem da mama e do braço, por exemplo, vai para o linfonodo da axila. Entendi. A drenagem da perna vai passar primeiro pelos linfonodos da região inguinal, para depois do região inguinal desembocar na cadeia pélvica, que está bem nessa parte inferior do abdômen, né? E aí vai seguindo, tá? E aí a outra pergunta. Então, os linfonodos, eles carregam, tipo, excesso de proteína. Aí eles chegam, por exemplo, na cabeça e pescoço, eles devolvem para o sistema sanguíneo, mas eles fazem uma purificação, eles quebram para poder voltar? Isso, exatamente. O linfonodo, ele tem duas funções principais, que é filtrar essa linfa. Então, tudo que, vamos supor, se chegou ali no linfonodo, está muito pesado, está precisando diluir, está com muita proteína ali, ele vai puxar mais água para tentar diluir essa proteína e mandar. E se tiver muito encharcado, dali ele já pode desembocar para a veia, para não seguir o caminho do sistema linfático. E a outra função é a função de produzir células de defesa. Então, ali no linfonodo, a gente tem uma produção de linfócitos. Então, as primeiras células de defesa estão no linfonodo. É por isso que quando às vezes a gente tem uma garganta inflamada, é o exemplo melhor, né? Tem garganta inflamada, a gente percebe que tem umas ínguas. Essas ínguas que a gente fala no popular, seria o linfonodo aumentado, porque está produzindo célula de defesa para conseguir combater essa infecção que está acontecendo ali na região. Tá? Então, é por isso que a gente fica muito preocupada quando tem uma pessoa que sofre uma lesão do sistema linfático, que tem que retirar o sistema linfático, assim, uma parte do sistema, o linfonodo, por exemplo, como acontece, eu que trabalho com câncer de mama, né? Na cirurgia do câncer de mama, muitas vezes tem que retirar os linfonodos dessa região da axila. Então, a gente fica muito preocupada com infecção, porque o primeiro ponto, que é produzir célula de defesa para combater a bactéria que entrasse no braço, que entrar, por exemplo, vem do linfonodo dali da região axilar. Entendi. Então, se não tem, você não vai ter a defesa muito rápida. E aí a bactéria pode se proliferar. Entendeu? Essa é a nossa preocupação. Então, já que você deixou aí já a mama, vamos para a pergunta de mama que eu tenho. Gente, quem quiser fazer perguntas pode fazer também, tá? Vou falar pro pessoal daqui. Então, toda vez que eu pesquiso, né, sobre linfedema, parece que tem uma correlação com câncer de mama. O linfedema afeta apenas as pessoas que fizeram mastectomia ou tem uma incidência em outros tipos de câncer? Tem incidência a maior em parte qualquer... da pesquisa sempre é de mama, né? Porque acabam pesquisando muito, eu acredito porque seja a questão da maior incidência do câncer de mama mesmo, tá? Mas todo tratamento cirúrgico que vai levar à retirada dos linfonodos mais próximos traz o risco de desenvolver linfedema naquela região. Então,
paciente que tenha um câncer de vulva, por exemplo, às vezes vai precisar fazer um esvaziamento da cadeia inguinal mais próxima. Então, pode ter um linfedema de membro inferior. Melanoma, dependendo de onde o melanoma estiver localizado, vai ter que esvaziar a cadeia mais próxima. Então, se estiver na parte superior do tronco, vai ter que... Aí vai estudar qual o caminho, né? Se tiver uma parte superior mais para o lado direito, aquele melanoma vai acabar drenando para a axila direita. Se estiver na parte inferior, vai drenar para a inguinal. Então, é a região mais próxima. E o câncer de mama vai ser da axila, cabeça e pescoço, vai ser da região cervical. Então, a gente pode ter linfedema em qualquer região do corpo. É porque acaba que em câncer de mamas a gente discute mais e eu acredito que seja pela incidência do câncer mesmo de mama. E não só do linfedema. Do linfedema, entendeu? Entendi. Que é um câncer que tem mais incidência mesmo, né? Então, por isso que acaba tendo mais pesquisas e, né, maior incidência do linfedema de braço, de repente, é isso? Isso. Eu acredito que seja mais pela pesquisa mesmo, que não seja tão falado nas outras regiões, porque acho que falta a pesquisa, o interesse, a procura mesmo. E acaba que o câncer de mama, ele afeta toda a população, entendeu? Então, assim, a maior parte das mulheres, independente da classe social, do nível educacional, da raça. Então, vai afetar todas as mulheres. Todas têm mais ou menos o mesmo risco de ter o câncer de mama. Então, eu acho que tem muito interesse em pesquisa por conta disso. Entendeu? Uma outra pergunta agora que veio na minha cabeça, porque a gente está falando de câncer de mama. Em todas as fotos que eu vi, só mulher. Quando a gente fala de linfedema, a incidência na mulher, do linfedema na mulher é muito maior do que no homem? É porque a incidência do câncer de mama na mulher é maior. Existe, é bem baixa, tipo 1% dos homens perto das mulheres vão ter câncer de mama. Mas tem um risco alto de desenvolver o linfedema, sim. No homem também, até porque eles já chegam com câncer mais avançado. Então, a parte precisa fazer o esvaziamento da axila. Então, tem o risco de desenvolver linfedema, sim. E qual é a porcentagem de pacientes que após a mastectomia desenvolvem um linfedema? A gente temos esse dado para outro tipo de câncer? Tem uma porcentagem, tem, assim, mais ou menos? Tem. O risco para desenvolver o linfedema, ele só aumenta com o tempo, tá? Então, o risco do linfedema, ele vem pela cirurgia dos linfonodos. Então, independente da cirurgia da mama, vamos supor que a pessoa fez até uma reconstrução da mama, retirou os linfonodos da axila, vai ter o risco de desenvolver linfedema ali naquela região. Se fez uma cirurgia conservadora, que chamam de segmentectomia, quadrantectomia, que é a cirurgia em que vai conservar a mama, parte da mama da mulher, o que for esteticamente viável, né? Se fez o esvaziamento da axila, o risco de desenvolver linfedema existe e é alto. Então, a cirurgia da axila é que traz o maior número de complicações para a mulher submetida ao tratamento do câncer de mama. O problema é o tratamento da axilar, tá? Então, uma vez que foi retirado os linfonodos da axila, o risco de desenvolver o linfedema, a gente tem uma pesquisa, até a Anne que coordena essa pesquisa, porque a base foi o doutorado dela. Então, ela avaliou a incidência com 2 anos, já acompanhou por 5 anos, 10 anos, e daqui a pouco devem estar publicando de 15 anos, tá? Já tem esse tempo todo. E todas as pacientes dessa pesquisa sofreram o esvaziamento completo dos linfonodos da axila. Então, em 2 anos, o risco foi de 17%. Em 5 anos, esse risco chegou a 30%. E em 10 anos, já chegou a 41%. Então, a incidência vai acumulando com o tempo. Então, você transforma isso... Porque a gente acredita que o nosso sistema linfático, ele envelhece tanto quanto o resto do nosso organismo.
Entendi. Então, a tensão da pele, o sistema linfático, ele está muito na subcutâneo, né? Ele está muito superficial. Então, se a gente perde uma capacidade de elasticidade, uma capacidade muscular, a gente perde também uma capacidade de drenagem do sistema linfático. Entendi. Então, de tudo isso, por isso que vai aumentando o risco, tá? Mas então não é toda cirurgia oncológica de mama que você tira todos os linfonodos? Não. Que você tira, se você chega numa fase em que o câncer está na fase inicial, em que vai fazer uma avaliação clínica da axila, o tumor está com um tamanho pequeno na mama, e vai fazer a avaliação clínica da axila, avaliação por imagem, e acredita-se que não tenha nenhum linfonodo ali, vamos dizer assim, com câncer, que ele comprometido, contaminado, às vezes que eles chamam assim, você pode indicar para paciente a pesquisa do linfonodo sentinela ou biópsia do linfonodo sentinela. Entendi. É uma técnica mais moderna, começou na década de 90, em que eles injetam um corante ou um radiofármaco na mama, e aí o sistema linfático, a linfa, ela é transparente, esbranquiçada. Então, dá para ver pelo vaso linfático transparente, não é que nem a veia, que a gente vê mais escuro. Então, se injetar um corante, que o que eles mais utilizam é o azul patente, vai ficando azul. O linfonodo vai fingir de azul. Então, o primeiro linfonodo vai retirar só aquele, vai para um patologista, vai avaliar na hora. Tá dando para me ouvir bem? Voltou? Mais ou menos, agora voltou. Voltou, tá. O patologista vai examinar na hora da cirurgia, ali na sala de cirurgia tem que ter um patologista, ele vai fazer o exame desse linfonodo e vai ver se está contaminado. Se não tiver contaminado, se não tiver com câncer, não precisa retirar os outros. Se tiver com célula do tumor, vai precisar tirar os outros. Mas mesmo tirando o que eles consideram como linfonodo sentinela, que seria até 3 linfonodos, a gente também já teve uma outra pesquisa lá, que é da nossa fisioterapeuta, a Flávia Macedo, ela acompanhou e viu que existe um risco, mesmo que seja pequeno, mas existe um risco de desenvolver linfedema também. Comparando com quem fez o esvaziamento completo, é muito baixo, é coisa de 3% de risco, mas uma vez que eu tiver o linfedema, eu tô dentro, né? Eu deixo de ser 3% e passa a ser, tá comigo. Então, a gente tem que se preocupar também. Toma um cuidado, mas não exagerando, mas a gente tem que acompanhar essas pacientes de linfonodo sentinela também. Tá? Entendi. Vamos lá. Mas existem graus de linfedema? Existe, e até existe uma diferença para o tipo de linfedema, se é pós-tratamento ou se é porque a doença está avançando naquela região, tá? Então, segundo a Sociedade Internacional de Linfologia, a classificação pode ser até em 4 graus, que eles classificam de 0 a 3. Vai depender do volume e de como é que está a característica desse linfedema na pele da paciente, tá? Então, não é só o linfedema que seja de uma grande proporção que a gente vai considerar 4. É o linfedema que tem mais fibrose, que a pele pode ter uns linfocistos que são umas aberturas que a linfa pode estar minando pela pele. Então, esse já é um grau mais elevado do linfedema. Então, quanto mais tempo passa, mais cronicidade tem do linfedema, maior risco da gente chegar nesse grau. Entendi. Então, ele pode variar de 0, que é o estado subclínico. Toda paciente que faz o esvaziamento axilar, a gente considera como está nesse estágio subclínico, que é o 0. Aí passa para o estágio 1, que é o linfedema que a paciente sente que está o braço mais pesado, que está inchado, mas quando ela entra em repouso, coloca o braço para cima, se for o membro inferior, colocar a perna para cima e se aliviar, é porque está
tá naquela fase cíclica, né? Ainda quando a gente aperta o membro, a gente percebe sinal de cacifo, que é aquele apertar e perceber que está fundo. Então, ainda o organismo está tentando compensar ali, tá? Então, isso é o linfedema grau 1. O grau 2 já não tem mais o sinal de cacifo, já começa a estar mais endurecido, fica em repouso e não melhora. Tem já uma medida diferente, porque para a gente considerar linfedema, a gente faz avaliação comparando com outro membro, né? Então, se eu for fazer dos braços, isso. Então, pode fazer através de desvio, de deslocamento de algum volume de água, através da volumetria, que é um recipiente com água, coloca um membro, vê o quanto de água deslocou, coloca outro membro, compara a quantidade de água deslocada. Então, se for mais que 200 ml, é considerado linfedema. Mas esse tipo de avaliação acaba gastando muito, é dispendiosa, né? Porque você tem que estar com a água sempre limpa, a paciente não pode ter micose, nenhuma ferida. Então, isso acaba para um dia a dia sendo mais dificultoso. Então, existe, e já fizeram vários estudos percebendo que dá para fazer esse tipo de avaliação, que é com a fita métrica, que a gente avalia a perimetria, que é marcar pontos certos no braço, os mesmos pontos que eu marcar num braço, eu vou marcar no outro braço. Então, se eu quiser fazer distância entre um ponto e outro de 7 centímetros, de 4 centímetros, de 5 centímetros, que seja. O importante é que eu faço de um lado e faço do outro da mesma forma, nos mesmos pontos, tá? E aí eu vou medir a circunferência daquelas regiões e vou comparar um com o outro. Se pelo menos um dos pontos tiver uma diferença de 2 centímetros de um para outro, a partir daí a gente considera linfedema, tá? Existe uma possibilidade também, uma fórmula matemática de transformar esses centímetros todos em volume. Tem um cálculo matemático para isso. Aí, se transformar isso tudo em volume, eu posso comparar com os 200 ml também, entendeu? Como se fosse na volumetria. Então, mas isso é pro grau 2, então ainda não é completamente visível o linfedema. A partir a gente mede sempre. A gente prefere trabalhar com prevenção, independente do grau. A gente acompanha o paciente. O ideal é a gente acompanhar o paciente desde o diagnóstico do câncer, para ir acompanhando esse paciente e prevenir para o linfedema não aparecer. Então, antes da cirurgia, a gente avalia, logo no pós-operatório imediato, e vai acompanhando 30 dias, 6 meses, 1 ano. O ideal é a gente sempre acompanhar. Tá? A rotina lá do INCA para membro inferior, que é na outra unidade, eles não fazem de 6 em 6 meses, não. Eles até fazem mais, 30 dias, 60 dias, 90. Porque como membro inferior, a perna tem que sustentar o peso do corpo, tem um risco maior de desenvolver linfedema mais rápido. Então, é melhor acompanhar mais de perto. Então, ele segue a rotina um pouco diferente de quem trabalha da gente que trabalha com a mama. E o que eu ia falar para você da outra questão do linfedema é que, então, a gente tem de zero até o estadiamento 3, que é o estágio 3, que é o mais crônico, vamos dizer assim, que está mais grave. Mas existe também o linfedema por uma obstrução tumoral, que muita gente chama de linfedema maligno ou linfedema numa condição paliativa, tá? Não deveria chamar de linfedema maligno, porque maligno é o câncer, não é o linfedema. Mas se existir uma obstrução do tumor e a paciente estiver passando por um tratamento paliativo, que é de controle da doença, ela pode acabar, esses linfonodos, se eles aumentarem ali na região e acabarem obstruindo aquela drenagem, aí o linfedema ele já tem uma outra característica. Ele já tem uma característica mais endurecida, a paciente já sente mais dor. Então, já é um outro... o tratamento pode até ser o mesmo, mas a intenção, o objetivo do tratamento já vai ser outro. O objetivo de tratar uma paciente que tenha um linfedema pós-tratamento do câncer vai ser reduzir esse linfedema e tentar controlar esse volume. Para paciente que está numa condição de tratamento paliativo, que não tem mais cura da doença, o nosso objetivo vai ser trazer alívio. Alívio da dor, alívio do peso. Então, a gente não vai ficar
insistindo demais na redução. Se ganhar redução se ganhar redução, a gente já vai ficar feliz, mas Ai, que se trabalho aliviar a dor, difícil. é um pouquinho, mas é apaixonante. Deve ser meio triste também. Essa parte do paliativo, então, deve ser muito triste, né? Porque não. Mas vale a pena dar conforto, eu acho. Lógico que vale a pena. As nossas amigas que trabalham lá no cuidado paliativo são muito felizes na área e trabalham bem com linfedema também. Só que a gente tem que ver qual o estágio que tá, né? Então... pro coração só, nossa, que deve ser difícil, né? De vocês que ficam ali todo dia e, né? Acaba que se envolve com o paciente, porque vê direto. Então, né? Tem um relacionamento bem difícil. Exatamente. Aí, a gente tá no tratamento, tá? Tô com linfedema, não sei qual grau. O que eu faço? Quais são os tratamentos que tem pro linfedema, então? Tá, então vamos lá. Eu já tô. Você vai ver primeiro o grau que eu tô, não sei como é que funciona. Como é que seria? Então, a gente até fez um artigo publicando a nossa rotina lá do INCA em relação a isso. Mas, assim, cada profissional pode seguir o acompanhamento, depende do que o paciente vai preferir, tá? O que a gente segue num serviço público que tem uma demanda grande, cada paciente lá desse serviço também vai analisar junto com a gente. Então, a nossa proposta inicial a partir de 2 centímetros, a gente já vai olhar essa paciente de perto, mas inicialmente, se tiver uma diferença só em um ponto, 2 centímetros, a gente tenta forçar, estar junto com a paciente, firmando que é importante que ela faça exercício, tá? Porque a gente tem várias formas de fazer a drenagem funcionar bem, da drenagem linfática funcionar bem. Então, fisiologicamente, o sistema linfático ele funciona porque na parede do vaso tem uma camada de musculatura lisa que automaticamente se contrai, que é chamada de linfangioma. Ele passa sempre próximo a uma veia ou artéria, então o vaso linfático ele vai acompanhando a veia, então quando tem o bombeamento da veia por reflexo, o vaso linfático também bombeia. Entendi. Dos membros inferiores, tudo vai acabar desembocando numa porção chamada de tronco linfático. Então vai juntar dos 2 membros inferiores, vai cair na cavidade pélvica e vai subir pelo tronco linfático, que vai passar pelo diafragma, que é o nosso músculo ali abaixo dos pulmões, da respiração. Então quando a gente respira fundo, a gente ajuda a bombear. Então isso vai sugar mais, vai fazer com que o sistema linfático funcione melhor. E por último, a contração do músculo. Entendi. Porque a pele está fazendo uma barreira e o músculo está contraindo, o sistema linfático que está aqui funciona bem. Está sendo contraído pelo contração do músculo. Isso, junto. Se tiver nessa fase inicial e a gente insistir em atividade física, pedindo mais para paciente, exercício para controle e controle do peso corporal, beleza. A gente continua acompanhando, vai bem, dá para controlar. Se ela chega já numa fase, ou essa fase não teve controle, não conseguiu só com exercício, ou então ela já chega com uma diferença de 2,5, 3 centímetros, mas a gente apalpa e não sente nenhuma parte endurecida, ou seja, não tem fibrose, a fibrose é pelo acúmulo de proteína ali, então não está indo por proteína acumulada, aí a gente pode adaptar uma malha de compressão, que são para braços, a gente chama de braçadeira, em pernas a gente chama de meia, tem a meia calça, meia 3/4, então alguma compressão externa, porque a pele ela já se esticou, então a pele está começando a esticar e não está conseguindo fazer a barreira eficiente para segurar ali, então quando a paciente vai fazer a atividade física dela, se a pele não está segurando, a pele vai cedendo junto e o edema fica acumulado ali. Entendi. Então a gente precisa de uma barreira. E aí a gente pode tentar com a braçadeira. Mas se a paciente não responde bem essa fase, ou então chegou numa fase mais avançada do linfedema, vamos dizer assim, que é uma diferença acima de 3, ou então está 2,5, mas com fibrose, e pelo menos 1 ou 2 pontos, a gente vai propor o enfaixamento compressivo. O enfaixamento compressivo é considerado padrão ouro para tratamento do linfedema. A compressão é padrão ouro para tratamento do linfedema, tá? Então, se a nossa intenção é reduzir o linfedema, vai ser através da compressão. Compressivo.
da compressão pelo enfaixamento, que são as bandagens. Aham. Se a gente quer controlar o linfedema, a gente pode utilizar das braçadeiras e das vestimentas, que são aquelas vestimentas que a gente pode apertar, uma que vai vestimenta para apertando, dormir. Isso. É Porque como a se fosse braçadeira. uma luva com vários velcros que aí você consegue ir apertando e drenando. pra Exatamente. É porque a luva em si, ela é muito elástica. É. Já essa outra vestimenta, você consegue dar o quanto você quer de pressão. Então, para dormir com essa vestimenta é mais confortável. Porque a luva, por ela ser elástica, pode acontecer da pessoa estar muito relaxada e acabar comprimindo até os capilares venosos e arteriais. E a pessoa sente dor. Aham. Então, Aí faz já um o garrote, enfaixamento- né? Faz um garrote. Ah, tá. Já o enfaixamento com a bandagem, que a gente utiliza, tá dando ouro pra gente, a bandagem de baixa elasticidade, ela é confortável para a pessoa ficar no repouso e ela é super eficiente para quando a pessoa está em trabalho muscular. Então dá para a pessoa dormir com enfaixamento. Na verdade, é para a pessoa ficar com enfaixamento o tempo todo, entendeu? Se Vai você ficar bota na continuamente. segunda-feira, ela vai ficar até a próxima vez que ela for te ver com esse enfaixamento? Exatamente. Tem lugares que a gente pode propor tirar o enfaixamento todo dia. Isso não é problema pra gente, Ju. Aham. A questão é se a paciente consegue bancar Botar isso. de Se novo. for não, se for assim, que eu digo financeiramente mesmo. Então, Ah. se ela é da rede privada, se ela consegue diariamente na clínica de fisioterapia pagar a sessão de tratamento para todo dia estar trocando o enfaixamento. Na Argentina eles fazem isso, na Alemanha eles fazem isso, às vezes na Alemanha eles defendem até que internem o paciente, fica internado aquela semana toda e fica trocando diariamente o enfaixamento. A nossa rotina no INCA é 2 vezes na semana. Então, ela faz o enfaixamento na terça-feira, ela vai ficar com esse enfaixamento até a sexta-feira. Na sexta-feira, Bom. ela vai para o serviço com o braço enfaixado. Quando chega lá na fisioterapia, que ela retira todo o material, aí vai fazer a higiene do braço, que a gente tem um espaço reservado para essa higiene do braço, e aí a gente vai avaliar novamente e vai indicar se vai precisar fazer o novo enfaixamento, se vai continuar com o tratamento do enfaixamento, ou se poderia parar e passar para uma braçadeira, passar para o controle. Tá? Então, a gente tem 2 fases do tratamento do linfedema, que é a fase 1, que é a fase de redução, se ele chegar se tiver uma medida grande, né? E depois ele vai entrar para a fase de manutenção. Eu quero controlar esse edema depois, tá? A fase de redução é sempre com a faixa de baixa elasticidade. O que a gente prioriza é a faixa de baixa elasticidade. Porque a faixa de baixa... como é que a gente vê a diferença de uma faixa de baixa elasticidade para uma de média ou alta elasticidade? A faixa de baixa elasticidade é aquela que a gente vai medir, a gente pode medir 10 centímetros numa régua. Aí a gente vai tentar estirar essa faixa. Quando ela chega no máximo a 50% de estiramento, a gente diz que ela é de baixa elasticidade. Se ela passa dos 100 de estiramento, vamos supor, estava em 10 centímetros, eu estirei, chegou até 20 centímetros, ela dobrou, né? Então ela é de alta elasticidade. A faixa de alta elasticidade, de média e alta elasticidade, a gente acaba utilizando muito para varizes, para cirurgia de varizes, né? Porque as varizes estão mais profundas, então eu quero fazer uma pressão mais profunda para atingir as veias profundas. Mas o linfedema, o vaso linfático, na verdade, ele é bem superficial. 80% dos nossos vasos linfáticos estão na superfície. Então a gente não quer fazer uma pressão tão profunda, né? Então a gente precisa usar de baixa elasticidade para isso. Existem também as ataduras de algodão, que elas são até de média elasticidade. Só que a gente não estira ela ao máximo, porque como ela tem a trama de algodão, ela pode acabar esgarçando. Não estou falando das ataduras que são utilizadas para curativo, não. Não é de crepom, não. Não é de crepom. Apesar de que, se a gente é muito da teoria, né? Se só tem tu, vai tu mesmo. Se a gente está num lugar, não tem condição nenhuma de
não tem material, não conseguiu comprar, o material não chegou, é o que tem ali, é a de Crepom, eu vou fazer, eu não vou tracionar demais e vai fazer com a quantidade de voltas que for. Mas não é isso que a gente defende. A gente prioriza baixa elasticidade ou, em outro caso, se não tiver o recurso, vamos utilizar de algodão. Aquelas da neve, né? Que é de algodão. Que pode ser, Tem da Femara também. Tem da Femara também. Tem as duas marcas que produzem. Aqui no Brasil, a gente tem das duas. Mas, assim, a gente utiliza também na condição paliativa. Porque, às vezes, a paciente na condição paliativa não vai tolerar muita pressão. Então, como eu te falei, o meu objetivo não vai ser para reduzir o linfedema. Então, redução do linfedema padrão ouro seria o enfaixamento completo, né? Mas para um paciente na condição paliativa, às vezes eu vou utilizar só as ataduras. Eu vou passar de maneira leve, que é para trazer conforto. Agora, quando eu trabalho com as ataduras de baixa elasticidade, eu também trabalho com utilização de uma malha tubular, que é uma malha para proteger a pele, porque pela transpiração, né? Eu tenho que utilizar uma espuma. Eu tenho que uniformizar esse membro, deixar o membro mais cilíndrico possível, tá? Pensa num cone que a gente tem de trânsito. Eu tenho que pegar aquele cone e virar de cabeça para baixo. A ponta do cone vai estar aqui, isso. Aí é o braço. Então a espuma faz esse trabalho. Ou a espuma... Por que tem que fazer isso? Porque... Para fazer o enfaixamento, a gente acompanha uma lei física, né? A física pela lei de Laplace, que é de acordo com o raio de curvatura. Então, quanto menor a pressão eu vou dar de acordo com o raio de curvatura. Quanto menor for o raio de curvatura, maior vai ser minha pressão. Então, eu vou dar melhor pressão. Isso já é... Física é assim. Então, aqui eu já tenho um raio de curvatura menor do que aqui. Então, eu vou dar maior pressão aqui fisiologicamente, vamos dizer assim. Só que o meu braço aqui, ele não é redondo. Eu não tenho um raio aqui. Entendi. Eu não consigo fazer um raio adequado. Então, eu tenho que deixar mais circular possível. Por isso que a gente quer fazer um cone. Além do que, tem a parte de espícula óssea, né? Vamos supor que aqui tá bem fininha. Aí pode machucar o osso do punho, da região do cotovelo. Então, por isso que a gente deixa mais redondinho possível, mais cilíndrico possível, para fazer o raio de curvatura e eu conseguir dar a pressão adequada, para essa pressão ir subindo para a drenagem acontecer, tá? E o paciente, eu sei que, assim, é muita faixa. Toda vez que eu vi vocês enfaixando, é muita coisa. Eles ficam realmente com o braço todo enfaixado esses dias? E qual é o tempo? Eu vou ficar assim para sempre? Qual é a média de tempo que você vai usar a faixa de baixa elasticidade com o paciente? Tem uma média, assim, dura um mês de tratamento normalmente? Já para passar para malha? Como é que é? Então, Ju, eu peguei bem a fase... os meus cabelos brancos não estão aparecendo, né? Mas eu peguei bem essa fase da mudança, porque eu sou da época que não passava pela Anvisa ainda essas bandagens de baixa elasticidade. Então a gente só tinha para trabalhar as de algodão. Então a gente fez a comparação na época para conseguir, a gente teve que fazer todo um estudo no INCA para conseguir adquirir, para o INCA colocar no vamos dizer assim, no quadro, no edital deles, na planilha deles de material de compra. Exatamente, o Notes, a gente teve que conseguir confirmar que quando a gente faz o tratamento com a bandagem de algodão, a gente demora. Tem paciente que pode chegar até 6 meses. Jura? Numa situação de controle e descontrole, mas com certeza a gente chega a uns 3 meses, quase 4. E quando a gente faz com a de baixa elasticidade, a gente chega a 1 mês. No máximo, naquela que é mais crônica, entendeu? Então, reduz bastante o tempo. Então, porque quando a gente vai falar de novo material, e até para paciente comprar, se for o caso de uma paciente da rede privada, vai ver que o preço é totalmente diferente. Só que a bandagem... As ataduras de algodão, elas se esgarçam com mais facilidade. É claro, elas são muito mais baratas, mas você tem que comprar com recorrência, né? E você não tem como reutilizar também, né? Diferente da outra. Exatamente, você reutiliza muito pouco. Já a outra você compra,
você faz o tratamento com ela mesma. Você não, o que a gente orienta é não ficar lavando a cada uso. Vai lavar é a malha tubular, mas vai reutilizar durante aquelas 2 semanas, aquele mês, porque a gente tem que fazer a perimetria semanalmente. Ou todo dia a gente vai fazendo a medida da perimetria para ver o quanto está reduzindo. Então a gente conseguiu reduzir, parou ali. Muitas vezes, dependendo do volume desse linfedema, vamos supor que a paciente chegou com 10 centímetros de diferença, Ju. Nossa. É quase impossível, a gente não pode vender uma proposta enganosa falando para a paciente que a gente vai conseguir chegar a ficar igual ao outro braço. Não então, consegue nunca mais? Muitas vezes não consegue. É bem difícil a gente conseguir. Nossa. Porque se chegou nesse volume maior, é porque já está numa fase mais crônica do linfedema. Então, quando chega numa fase crônica, a gente costuma dizer, já tem os novos estudos que falam, por que é difícil, tão difícil a gente conseguir reduzir? E aí já tem as pesquisas que estão vendo que é porque o linfedema começa a ser, a gente chama de lipossubstituído. Aquele espaço começa a ser muito substituído por gordura. E quebrar a gordura, aquele espaço intersticial que está ali, o líquido acumulado, quebrar a gordura ali é mais difícil. É claro que cada vez se pesquisam mais, então já tem outros tratamentos que estão entrando também para auxiliar. Então, existe questão de bomba pneumática, existe laser, existe outros tipos de correntes que as pessoas estão usando, os fisioterapeutas estão usando, mas são todos tratamentos complementares. Tudo que a gente faz, tem a bandagem neuromuscular, que popularmente todo mundo continua chamando de taping, né? O kinese. Então, assim, a gente tem tudo isso, mas tudo faz parte junto com o enfaixamento compressivo. Então, o enfaixamento compressivo ainda é padrão ouro. E aí, a gente vai acompanhar essa paciente até chegar à menor medida possível. Estacionou ali. Tipo, a semana passada ela chegou do 10, eu consegui chegar a 4 centímetros. Essa semana eu medi de novo, tá 4 centímetros de diferença, estacionou. Então é o momento de eu parar. Porque senão a pele da paciente também não vai aguentar. Porque fica abafado, né? Fica muito tempo ali com aquela faixa. Ainda mais que a gente vive numa cidade quente. Você não, você tá numa cidade fresquíssima. Mas a gente tá num país que é mais quente, né? Então, assim, quando eu vou dar aula lá, em Belém, é outra realidade que eles falam, porque lá é um quente. Seco. É mais seco, então é difícil. Então a gente pode usar no lugar da espuma, a gente pode deixar mais uniforme, às vezes com algodão. Pode ser mais tolerável. Entendi. O importante é a gente deixar esse membro cilíndrico, tá? E usar as ataduras por cima. O último Mas de vai ser qualquer forma, depois da atadura, vai ficar a vida inteira usando a malha compressiva. Alguma compressão. O linfedema, ele passa a ser um problema crônico. É como a pessoa que tem pressão alta. Tem pressão alta, vai tomar remédio para sempre. Vai depender de medicação para sempre. Agora, a medicação que existe para o linfedema, o tratamento, é uma compressão. Não é nada que possa se tomar, entendeu? Não é nada que dê para fazer a via oral. Então, é compressão e exercício. E controle do peso. Então, vai utilizar alguma compressão externa sempre. Às vezes, a pessoa descontrola. Então, assim, numa época que está mais calor, aquela malha não conseguiu controlar. Então, a pessoa vai ter que voltar, refaz enfaixamento, reduz de novo e controla. A gente tem até uma paciente que a gente acompanhou, ela começou muito crônica, porque quando ela começou a ser tratada no INCA, quando começou a técnica de enfaixamento no INCA, foi em 2001, a ANCA levou essa técnica quando ela foi contratada, e aí, porque a gente usava muito a bomba pneumática, né? Então, passou a usar o enfaixamento e essa paciente entrou para o tratamento com um volume muito grande, porque ela era uma paciente que já tinha uns 20 anos de cirurgia, tá? Então, assim, era aquele linfedema crônico. Aí conseguiu fazer uma boa redução com ela. Então, era um linfedema de 13 centímetros de diferença, 15 centímetros,
conseguiu reduzir o máximo, chegou a uns 6 centímetros. Eu tô falando assim, supondo assim, mas eu sei que teve uma redução. A gente tem até um gráfico bem bonito. Foi uma paciente que teve uma resposta muito boa. E, em diversos momentos da vida dela, ela precisou reenfaixar. Mas em nenhum momento ela voltou até aquela diferença de volume que ela tinha no início. Entendi. Ela tinha uma diferença inicial de 3 litros de um membro para outro. Nossa. Se eu falei para você que linfedema é 200 ml, ela tinha de 3 litros. Nossa. Ela nunca mais voltou a ter 3 litros, entendeu? Ela reduziu o máximo, voltava a inchar, a gente enfaixava de novo, aí reduzia. Então, assim, vale a pena controlar sempre fazendo enfaixamento. É uma forma da gente controlar e não deixar, porque se a gente não controla o linfedema... Não é pra sempre, né, também. Então... o enfaixamento é temporário. Mas você é temporário, então vai ser um incômodo temporário, porque não é cômodo. A bandagem não. A malha compressiva é que muitas vezes... tem que ficar para sempre, você vai trocando de malha. A gente costuma discutir isso sempre nos congressos da oncologia nossa, né, de linfologia, de câncer de mama, que seja. O grande desafio para a gente não é reduzir o linfedema, o desafio é conseguir controlar o linfedema. Controle é mais difícil. Que a pessoa mantenha, porque as malhas compressivas, elas têm uma adaptação muito difícil, porque a nossa, pelo menos a nossa população, né? O corpo é muito diferente da brasileira, então às vezes garroteia, uma outra malha incomoda aqui, ela não usa o tempo inteiro, aí tá mais quente, ela tira, não usa, então essa fase feio, é que é mais difícil de controlar. Lá fora eu vi umas que parece tatuagem, tem todo um monte de... são mais bonitas, eles estão tentando fazer umas coisas mais legais. Assim. A gente tá torcendo para que alguém traga, e vai a dica, né, para que alguém traga pra gente. Não, eu tô vendo. É difícil. Que bom. Né? Mas são muitos tamanhos também, né, que são. Então, aí agora eu quero uma pergunta, assim... tá dentro da minha vida, assim, que me falaram, eu até já conversei com você sobre isso. Alguns médicos de câncer falam que fazer o tratamento pro linfedema, de você fazer a drenagem ou fazer o enfaixamento, pode espalhar o câncer. Isso é real ou é mito? Isso é mito. Então a gente tem que tomar cuidado com... muita gente brinca, né, de Dr. Google. A gente tem que tomar cuidado porque a gente pode encontrar de tudo na internet. Mas é mito. O câncer, ele tem... o fato de fazer metástase é uma capacidade intrínseca do tumor. É uma questão bioquímica. Então, cada tumor tem a sua característica, tá? A drenagem, ele faz, como eu comentei aqui, né, contigo, que a gente tem várias formas de fazer essa drenagem fisiologicamente. Não vai ser uma massagem, uma técnica suave de drenagem linfática que vai fazer isso. Senão a pessoa não pode nem respirar, né? Se ela respira e faz a drenagem fisiológica, então ela não pode respirar, então ela não pode se movimentar. Então, não tem isso. Isso é mito, e já tem estudos que confirmam isso, que comprovam isso. A drenagem não tem capacidade de provocar metástase e nem nenhum tratamento com enfaixamento compressivo ou com uso de malha, nada disso vai provocar metástase, tá? Isso é muito bom de ouvir. Foi, né? Bom, aí eu queria saber também se tem qual é o comparativo entre a faixa de baixa elasticidade e a drenagem linfática. Existe alguma coisa que seja... tem alguma coisa mais eficaz uma outra? Ou as duas são complementares? Primeiro você faz a drenagem... A drenagem linfática, ela pode complementar, porque assim, o tratamento completo, que eles chamam de terapia física complexa, né, ela é formada, né, é composta de cuidados com a pele, para manter a pele sempre hidratada, para evitar alergia, para evitar micose, para não ter porta de entrada para bactéria, né. Então, cuidados com a pele, drenagem linfática manual, enfaixamento compressivo e exercícios. Ela faz parte, tá? Só que o que torna o tratamento caro é a drenagem linfática.
Por incrível que pareça, todo mundo pensa assim, pô, a bandagem eu vou comprar. Por que a drenagem linfática torna o tratamento caro? Porque é um trabalho manual. É um trabalho que tem que ter mais específico, a pessoa tem que saber. Então, é o que vai tomar o tempo do profissional, do fisioterapeuta. Porque então, enfaixar você já tem a manha em 15 minutos sem faixa. A drenagem linfática, você não faz em 45 minutos, você não faz uma drenagem linfática. Então, toma aquele tempo todo. Não, a drenagem linfática tem que ser pelo menos uns 45 minutos, porque você tem que acompanhar o sistema linfático, que é muito lento, então tem que ser manobras suaves. Então, a drenagem linfática, a gente não usa óleo, não é para provocar, não é para ficar roxa, não é para se machucar, não é para ficar dolorido. Então, é uma técnica suave e isso vai tornar o tratamento para o paciente vai tornar mais oneroso. Entendi. Então, há uns anos atrás, foi feita uma pesquisa lá no HC3, justamente porque a gente queria avaliar. Se eu for trabalhar com a drenagem linfática, eu vou precisar de contratação de mais fisioterapeutas, porque numa manhã eu enfaixo 12 a 16 pacientes. Quantos eu trataria numa manhã? 5. Porque eu dependo de 40 minutos. Exatamente. Com enfaixamento, eu trataria naquelas 5 horas, 1 hora para cada uma, porque 45 minutos de drenagem, mais o enfaixamento, entre uma paciente e outra para entrar e sair, então eu daria 5. Aí foi feito um estudo, foi um ensaio clínico, randomizado, assim, o paciente era sorteada ou para fazer o tratamento que já era padrão, que era cuidar da pele, enfaixamento compressivo e exercícios. Ou era randomizado, sorteada para poder fazer a drenagem linfática também. Então, tinha todo o cuidado com a pele, tinha a drenagem linfática, o enfaixamento compressivo e exercício. Para diminuir qualquer erro, era uma só profissional fazendo a drenagem linfática. Foi o método Voder que a gente utilizou. Essa profissional foi treinada pela Esther, que era uma kinesióloga argentina que tinha autorização, né, que ela faleceu ano passado, para divulgar o método, né? Então, foi toda a técnica toda certinha, para não ter problema de viés aí. E aí, para redução do linfedema, a gente verificou que não teve diferença entre os grupos. Fazendo drenagem com enfaixamento, não teve. Ou fazendo só enfaixamento, reduziu da mesma maneira. Então, assim, a gente ficou tranquila porque a gente sabe hoje que a gente dá o melhor tratamento que é possível dar para paciente. O meu objetivo é reduzir. Agora, é claro que a drenagem vai trazer mais conforto para paciente, pode trazer alívio da dor, pode liberar uma aderência tecidual ali, porque a gente drena a parte do tórax também, quebrar com mais facilidade, quebrar não, né? Vamos reduzir melhor essa fibrose que está ali no intestício. Tem as técnicas manuais que são próprias para isso, né? Mas, e pode favorecer com que a paciente tenha maior adesão ao tratamento, porque a gente está tocando nela, então ela se sente confortável, ela relaxa, então ela pode ter uma maior aceitação até o enfaixamento depois. Mas se a gente for analisar especificamente redução do linfedema, o enfaixamento por si só já faz o trabalho dele. Já faz o trabalho dele, já faz. Vou mudar de assunto antes que a gente acabe. A gente tem 3 minutos. E me fala um pouco só sobre a pesquisa do seroma. Então. A pesquisa do seroma, ela foi pensada também com base nessa questão de terapia compressiva. Porque enfaixamento é uma terapia compressiva, né? Só que como é que a gente enfaixa o tórax? Então, pensando no seroma. O seroma, só para todo mundo entender a definição, né? Quando se faz uma cirurgia, pode deixar um espaço morto ali daquela região da cirurgia. Então, na cirurgia da mama, por exemplo, retirou a mama, fica o espaço ali no tórax, ou na cavidade axilar, fica aquele espaço, a gente chama de espaço morto. Então, o espaço ali que fica sobrando pode acabar acumulando líquido naquela região, tá? Então, esse acúmulo de líquido é chamado de seroma. Esse líquido que fica ali se acumulando com o tempo, ele pode acabar fibrosando e trazer desconforto para o paciente. Então, inicialmente, como uma maneira de de evitar esse acúmulo de líquido, de prevenir,
o tratamento que se faz em vários centros internacionais até é a utilização de dreno de sucção. Então, quem já fez cirurgia sabe que para muitas cirurgias a gente sai da cirurgia com um dreno. E esse dreno vai ficar no nosso corpo por dias, né? Podem ser 2, 3, 7 dias, 15 dias, 20 dias, o que a definição é com cirurgião, tá? Lá no INTA, a nossa rotina para câncer de mama é dreno 7 dias ou 14 dias. E mesmo assim, depois que tira o dreno, tá, então eu vou correndo. Depois que tira o dreno, pode acumular o seroma ali e o paciente ficar desconfortável e ter a necessidade de puncionar o líquido. Então, para tratar seroma, tem que ser com punção com agulha. Então, a gente pensou, poxa, o que a gente pode fazer para aliviar para o paciente não ficar dependendo dessas punções e não atrasar, porque paciente, quando tem que puncionar, para de se movimentar. E aí, para o exercício, atrapalha para a fisioterapia. Então, a gente tem que ajudar. Vamos tentar correr atrás disso. Aí, a gente fez a primeira fase da pesquisa para ver se colocando uma bandagem ali de compressão ajudaria. Só que a bandagem de enfaixamento não serve, porque tem a outra mama. Então, a gente pensou no kinésio, na bandagem neuromuscular, porque ela é adesiva, ela cola diretamente na pele, ela é hipoalérgica. Então, a gente fez a primeira fase, que foi para ver se a paciente tolerava o tratamento, que foi para ver se a paciente se sentia segura